Olá, acabei de receber a informação de que eu estou ao vivo, então provavelmente essa live vai ficar gravada. E quando a gente começa uma live e fica gravado, é muito engraçado, porque fica lá no IGTV e o pessoal começa a assistir a live. Geralmente tá a pessoa que vai fazer a live bem assim, calada, sem falar nada. Então eu já estou falando com você, que está eventualmente me ouvindo, gravado, não entrou ninguém ainda, né? Mas só para não ficar aquela coisa é, vazia, né? Então tá aberto aí, daqui a pouco o nosso convidado tá chegando. É, tô até falando com ele aqui. Beleza. Gente, mandando uma mensagem aqui. Oficina da Barba, tudo bem, Jean? Como é que você tá, meu amigo? Seja bem-vindo. Opa, maravilha, nosso convidado já chegou. O pessoal vai entrando daqui a pouco. Calma aí, deixa eu. Já estou chamando o nosso convidado. Opa, ei Leandro, tudo E bom? aí, Igor, boa tarde, tudo bom? Tá Tudo me bem, ouvindo aí? Tô perfeitamente. E você, me ouve? Tranquilo. Show, beleza. Então, estamos dando um tempinho, ó. A Sandra entrou. Tudo bem, Sandra? Boa tarde. Vamos dar um tempinho pro pessoal ir entrando. E Ah, o Instagram tá chamando o pessoal, mas desde já obrigado aí pelo aceite do convite. eu que A gente agradeço, estou à vai, disposição. a gente vai aprender bastante com você hoje aqui. Então, só dar mais um tempinho pro pessoal chegar. E como é que estão as coisas? Tudo bem? Essa correria aí do Covid, imagino que você deve estar um pouco estafado, né? Ayrton, tudo Bastante. bem? Agora eu estou aqui no consultório, Olá. no- Você está no entre consultório os agora? atendimentos. É, Ah, tá. Entendi. O pessoal da saúde foi herói, né? Ei, Sandra, tudo bom? O pessoal está sendo heróico aí nessa batalha. Ricardo, boa tarde. Então, tem uma galera do começo. Shalom entrando aí, ó. Luciana, beleza. A Júlia, tudo bom, Júlia? Tudo bom, Luciana? Sejam bem-vindos, Leonardo. Beleza, maravilha. Bom, gente, olha, então vamos começar aqui. Eu queria agradecer agora sim, oficialmente, ao Leandro por aceitar esse convite. A gente está aqui. O Leandro é uma pessoa muito querida, né? Por muitos, muito querido por muitos, né? Sobretudo da comunidade Shalom. É um médico extremamente capacitado e que vai nos ajudar hoje a compreender uma questão que é muito séria, né? Está em voga por conta da questão da pandemia, que é a saúde, mas que fica normalmente no debate público um pouco genérica, né? Todo mundo é a favor da saúde, todo mundo é consciente de que a saúde pública tem problemas, mas assim a gente precisa entender um pouco como é que é a saúde pública em Vitória, como é que o que a gente pode melhorar, quais são os diagnósticos para a gente poder pensar e propor prognósticos, né? Então, nada melhor do que alguém da área, alguém que está na ponta do processo, alguém que entende da coisa, que bota a mão na massa, que está lá dando a sua vida. Esse é um ponto da profissão médica e dos profissionais da saúde, das pessoas que estão mais na linha de frente, que eu acho que é muito bonito. Né? Isso é muito evidente também nos bombeiros. A pessoa realmente, literalmente, ela dá a vida. Né? Ela coloca a vida à disposição para salvar a vida das pessoas. Isso é o traço mais belo da profissão da medicina, na minha opinião, e que muitas vezes é esquecida, né, por uma questão
de status, de dinheiro e tal, as pessoas perdem um pouco essa dimensão que é a mais real. Então, queria, Leandro, que você fizesse aí suas considerações iniciais para a gente já começar aqui a nossa conversa. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Boa tarde a todos aí, né? Primeiro que a minha formação está sempre ligada ao público, né? Eu fiz Universidade Federal, formei na Universidade Federal, me capacitei depois nas residências também na Universidade Federal e continuo desde 2014, eu sou concursado também da Universidade Federal. Então, tô sempre com essa ligação e, na verdade, uma gratidão ao público. O serviço público investiu em mim, né? Então, essa oferta hoje é uma oferta remunerada, né? Mas é uma oferta Uhum. que é uma gratidão também ao público, né? Ao serviço público. Então, tenho essa ligação também visceral aí com a saúde pública. Eu lembro muito em 2005, eu estava acabando a faculdade e eu mediei uma mesa temática para os universitários. A gente até convidou uma palestrante que era consagrada da comunidade Shalom antes de eu conhecer o Shalom. Uhum. Me apresentando, eu sou missionário também da comunidade de aliança, né? A gente tem esse sinal aqui da nossa consagração. E na época eu não conhecia. Ela fez uma mediação sobre atendimento humanizado em saúde. E ela falou do SUS, a doutora Silvia Lemos. E ela é neuropediatra. E ela falava justamente isso, que o SUS é algo de Deus. Se você pegar o SUS assim, na sua concepção, tem ali fundamentos da doutrina social da igreja, né, Igor? Que é a sua área aí. Certamente. A dificuldade é a gente, é o homem, que entra com É, pecado, né? exatamente. E estraga um pouquinho. Mas, assim, conceitualmente, a saúde pública, como ela é conceituada, né, nas origens, nas diretrizes do SUS e tudo mais, ela é feita com bases até muito semelhantes a essa pegada que nós temos, que é a pegada da doutrina social. Mas eu estou à Bacana. disposição aí para você conduzir a conversa, tá bom? Não, bacana. Não, hoje a aula é sua. Eu tô aqui de figurante. Mas muito bacana tudo isso que você falou, porque acho que você trouxe um pouco de quem você é, né? Saúde pública e a questão missionária, né? Que humaniza a visão da saúde, né? Não só da saúde pública, mas da saúde. E eu concordo com o que você disse quando você fala o problema não é a letra escrita, né, mas é a interpretação que a gente dá. Eu falo muito isso em relação à nossa Constituição. Pode ter alguns problemas, de fato ela tem, mas olha, a nossa Constituição, para começar, no preâmbulo, ela invoca a proteção de Deus. Então, o preâmbulo ele serve de chave para interpretar todo o resto, todas as normas da Constituição. Então está lá, sob a proteção de Deus com todas as letras, sem tirar nem pôr. Nossa Constituição fala sobre a dignidade humana. Nossa Constituição fala sobre o direito à vida. Nossa Constituição coloca no Pacto Federativo os municípios, né? Algo que a doutrina social da Igreja preconiza muito a questão do municipalismo. Né? A gente vai falar um pouco aqui sobre a questão de Vitória. Né? Então, nós temos aí um arsenal que dá, lido à luz, né, lido à luz corretamente, né, lido de uma maneira ponderada, humanizada, correta, a gente poderia fazer muita coisa boa. Então, às vezes o problema não está menos na legislação, está mais em quem interpreta e quem executa. Né? É claro que a gente tem que evoluir em relação a algumas diretrizes de letras de lei, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre uma portaria interministerial, só adiantando, que fala lá sobre a questão do direito sexual reprodutivo, a gente vai tocar nesse ponto, mas, na minha opinião, a minha percepção é que muita coisa boa pode ser feita com o que a gente tem. Então, Uhum. muitas vezes a questão não está numa mudança abrupta, a questão está no aperfeiçoamento, né, e na mudança dos quadros dos gestores. Né? O que importa é muito assim, quem está lá para dar a interpretação, né? Qual é o Isso aí. sentido da dignidade humana, qual é o sentido do atendimento humanizado, o que é isso na prática. Então, isso vai ficar a cargo da interpretação de quem está lá na ponta. Então, é isso. Eu queria começar, Leandro, fazendo uma pergunta para você, que é uma pergunta um pouco, um pouco filosófica, um pouco abstrata. Eu lembro um pouco de Santo Agostinho falando sobre o tempo. Santo Agostinho, quando fala sobre o tempo, ele começa assim: o tempo, todo mundo sabe o que é, né? Mas quando a gente se pergunta o que é o tempo, ninguém mais sabe. Então, assim,
Da mesma forma como Santo Agostinho faz sobre o tempo, eu acho que a saúde também passa um pouco por isso, né? Assim, todo mundo defende a saúde, quer a melhoria da saúde, da sua saúde individual, da saúde pública, mas afinal de contas, qual é o conceito para a gente entender de saúde? E o que se entende por saúde pública? Acho que seria um ponto inicial para a nossa conversa. Ô, Gesiel, tudo bom, Gesiel? E aí, seja bem-vindo. Igor, então, saúde é conceito clássico aí da OMS, da famigerada OMS para alguns, né? Mas saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual, é esse estado de bem-estar que foca o homem ordenado, né? Um homem que fica inteiro de responder assim às suas demandas, ao trabalho, à sua vocação familiar, na condição do seu corpo, mente e espírito, né? Isso que é o conceito básico de saúde. E a saúde pública é transferir isso para o coletivo, né? Como a saúde é algo muito caro, está muito ligado à dignidade humana, a saúde pública é esse saúde enquanto bem comum, não só enquanto bem pessoal, né? O bem comum, saúde, pensando coletivamente. Então, é o bem-estar de uma população. O bem-estar é traçar diretrizes, ver os determinantes que levam a um bem-estar de uma população. Então, o conceito básico de OMS, conceito básico de livro aí de saúde, é isso. E eu concordo, é um conceito muito justo, né? Na verdade, a saúde pública é algo até recente. Se a gente for ver no Brasil, até 1920, a gente não fazia saúde pública. A saúde era vista como um bem pessoal. Quem podia pagar tinha saúde, né? Quem podia pagar tinha saúde. Só quem fazia saúde do ponto de vista coletivo aí era Santa Casas, né? Mais uma vez a Sim. igreja, por caridade, tinha visão coletiva, antes do Estado. E aí, em 1920, começa o Estado a pensar no coletivo. Mas aí, inicialmente, quem podia era quem pagava contribuição previdenciária. Então, a saúde era para quem tinha contribuição, né? E tinha os INAMPs e tudo mais. E aí, em 88, com a Constituição Federal, a gente consegue universalizar esse bem, que é pessoal, mas pensando no bem comum, né? Todos têm direito a esse bem. Então, isso no Brasil é muito recente. Essa concepção é relativamente recente. E é uma evolução, pelo que eu vejo do que você concorda aí, né? É uma evolução. Trazer a saúde pública como um direito positivado e garantido constitucionalmente. Com Não certeza. como, não como uma caridade, não é uma questão de É. justiça, então. Justiça, não é uma caridade. Vai além da caridade, é uma questão de justiça porque faz parte da dignidade humana, né? É o homem que dignamente precisa desse bem e esse bem precisa ser pensado, então, coletivamente, né? Isso é em lei, como você bem falou, está escrito. E a gente está batendo cabeça até hoje para fazer isso sair da lei, né? Aí entra a E gente concretizar. e concretizar. Pois é, eu achei interessante o que você falou, porque traz assim, você traz uma dimensão integral da saúde, ou seja, a saúde não é só um bem restrito à pessoa, considerada individualmente, mas ela tem uma dimensão também social. O homem é assim, né? O homem tem uma dignidade pessoal, o ser humano, né, considerado tem uma dignidade pessoal. Então, quando você tem lá, né, um espermatozoide fecundou um óvulo, já tem um ser humano ali com uma dignidade individual, individualizada. Mas o ser humano tem uma dimensão social também, que não é separada dessa dimensão individual. O próprio caso que eu acabei de relatar, essa dignidade pessoal ela só foi possível porque existe uma família antes, então, como a união de um homem e uma mulher. Então, essas dimensões individuais, a dimensão individual e a dimensão social, elas estão conectadas, né? Não existe uma separação entre essas duas coisas, uma é extensão da outra. E achei interessante quando você traz isso para a saúde, não é? Então, ou seja, seria impensável um sistema totalmente individualizado, cada um cuida da sua saúde, pronto, acabou. Isso não seria muito de acordo com a natureza humana, né? Seria ilógico e até impossível. O coronavírus está aí para dizer isso, né? Se a gente não faz uma Exatamente. estratégia coletiva, é impossível você ficar saudável sozinho, né? Não é viável do ponto de vista nem econômico isso. Então, a gente está reaprendendo isso está muito em voga agora por conta disso também. E confirme que você disse, assim, desde a concepção, aquele embrião, aquela célula, que não é mais célula, é um ser humano, tem os mesmos direitos que eu e você, né? E nós precisamos assegurar isso, mais ainda para ele
que não tem a capacidade de se autoprover, né? Então, ele seguindo o princípio da equidade, que é um dos princípios do SUS, né? Tratar as diferenças de formas diferentes, né? Tornando viável o acesso à saúde. O embrião é que precisa de maior auxílio, porque ele é o mais indefeso. Sim, perfeito, perfeito. E aí, a gente entra, você citou a questão do coronavírus aí, então, a questão do coronavírus traz um princípio, dentro do que você apontou, da doutrina social da igreja, que é o princípio da participação, né? Então, não adianta o Estado ter 200 milhões de leitos de hospitais, de UTI e tal, se as pessoas também não tiverem uma colaboração. Seria nesse sentido. As pessoas também teriam que teriam que, entre aspas, tomar os cuidados justamente para colaborar na promoção da saúde. Então, esse princípio da participação, ele está também, curiosamente, no artigo 198 da Constituição, porque o 196 fala que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Mas o 198 traz a questão de que a participação da comunidade. Como é que se dá isso efetivamente na saúde pública? Me parece que, do ponto de vista textual, é muito coerente isso, né? O Estado, justamente porque a sociedade não consegue, muitas vezes, prover a sua própria saúde. Se a gente for pegar o custo que tem um leito de UTI diário, é imenso. Dificilmente, acho que pouquíssimas pessoas teriam condição pessoal de pagar. Então, a ideia da saúde pública, acho que fica muito evidente aí com a questão de o Estado entrar dando esse suporte, tanto do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, de que o menor passa para o maior, né, passa o bastão para quem tem mais condição de fazer, tanto quanto do princípio da solidariedade, de quem tem mais vir em auxílio de quem tem menos. Então, no entanto, me chama a atenção o princípio da participação, né? Como é que isso se efetiva na prática? Você vê que como é que você vê assim, o estado da coisa? A gente pode falar aí em termos de Brasil, em termos de Espírito Santo, mas em termos da cidade de Vitória também. Como é que você vê isso acontecendo na prática? Acho que ninguém melhor do que uma pessoa que está na ponta do processo aí para falar para a gente. Acho que a gente tem muito a crescer na participação, que é um dos princípios do SUS. O SUS tem princípios organizativos, né? Um deles é a participação popular. Então, como é algo institucionalizado, existe lei, acontece na lei, acontece na instituição. Existem os conselhos, né, municipais de saúde, as unidades têm que ter participação do povo de forma paritária, né? 50% tem que ser usuários, né? Tem gestores, tem profissionais e tem os usuários, que é a participação popular. Então, não é um problema tanto de lei, a lei protege isso, a lei designa essa participação popular, mas é um problema, no meu ponto de vista, de conformação. Quem está participando desses conselhos, né? E o que uso faz disso? Então, o Brasil cai muito no uso político disso. Então, nós somos representados por esses conselhos? Tenho minhas dúvidas. Existe rotatividade da participação? Geralmente são as mesmas pessoas que ficam anos e anos e anos, e existem os vieses ideológicos, políticos, que são utilizados nessa participação. Acho que é aí que a gente se perde. Existe a idealização da participação popular, existe, por ser lei, a necessidade de ter esses conselhos, né? E isso é muito legal, tem tudo a ver com esses princípios, a subsidiariedade, que você falou, principalmente, né? Então, a gente tem os corpos ali intermédios participando, nutrindo o ápice da gestão, mas é um problema que eu acho mais de conformação. Quem conforma esses conselhos? E aí são dois lados, né? Quem se interessa, que muitas vezes, não estou generalizando, tá? Tem Sim, claro, claro. muita gente boa, mas quem se interessa vem com interesses externos, patrocinados, ideologizados, e tomam conta, e os cidadãos que não são representados na maioria também não tomam seus espaços. A gente precisa trabalhar a cidadania nossa, né? Enquanto cristãos, cadê a gente lá? Será que a gente também não faz a nossa parte? Tem que fazer essa autocrítica. Daí a nossa resposta. É um problema de resposta nosso, né? A gente tinha que estar lá para defender os nossos interesses no sentido da maioria, né? Então não adianta ter a instância se a gente se perde no uso dela.
Então, acho que o amadurecimento da cidadania e a gente provocar uma participação mais efetiva é o que deve ser trabalhado nesse momento. Não sei se eu me fiz entender. Eu creio que, assim, para mim, sim, eu acho que para o pessoal também. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, normalmente a gente tem um hiato aí entre o que diz a legislação e a realidade. Então, mas no caso dos conselhos, já houve um passo, né, na criação dos conselhos, mas ainda assim existe um hiato entre o que o conselho efetivamente faz e uma participação popular efetiva. Mas volta à questão da participação, né? Deixa eu só fazer um paralelo, ver se eu entendi com a analogia desse caso que eu vou trazer. Há pouco tempo atrás, coisa de 1, 2 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão polêmica, mas que eu achei muito interessante, que chama as pessoas à participação, que é a questão do ensino religioso nas escolas, que é uma coisa assim meio tabu, né? Ensino religioso, Estado laico, fica aquela confusão. E o Supremo Tribunal Federal falou que a discussão era se o ensino religioso deveria ser laico ou poderia ser um ensino confessional. O que isso significa? Se fosse laico, o ensino religioso seria uma espécie de história das religiões. Então, você teria que ter uma aula, um currículo comum que falasse sobre todos os credos ali. E, por outro lado, o ensino confessional seria você poder ensinar a fé de uma determinada religião. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional o ensino confessional na escola. Mas em que termos? Desde que os pais se organizem e peçam para que tenham aula daquela determinada matéria para os seus filhos. Então, os pais católicos podem se juntar, chegar na escola e pedir, olha, nós queremos aula de catecismo no ensino religioso. É perfeitamente possível. Agora, então, quer dizer, é criado todo o arcabouço institucional, agora falta a participação da sociedade. Né? Cadê a Associação de Pais Católicos, das famílias católicas, para chegar na Exatamente. escola e falar, olha, nós queremos aula de catecismo católico, está aqui, o professor é esse, está aqui o padre que vai dar aula, está aqui, ó, tudo pronto, a estrutura já tem e com a participação popular complementa. Mas a questão assim, em relação à saúde, se eu entendi o que você falou, é muito parecido É um caso isso. com o outro, né? Isso, exatamente. Agora, como é que a gente faz para participar, Leandro, desses conselhos? Porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe, assim, como é que a gente faz para saber onde é que eles estão, se eles existem, se eles não existem, como é que eu faço para participar? Tem eleição, é anual, é bienal, como é que funciona isso? Então, assim, os conselhos, primeiro a Conferência Nacional é uma reunião de todos os conselhos estaduais que vão até o municipal, né? Uhum, Então, essa conferência, que é a nacional, vai trazer as pautas discutidas pelos conselhos das instâncias menores. Você vê que na ideia tudo tem muito sentido, entendeu? vai de baixo para cima. De baixo para cima. E cada unidade, cada assim, a Secretaria de Saúde, ela tem as unidades de saúde, certo? Uhum, E ela vai formulando as políticas públicas de saúde baseado nisso. Os conselhos de saúde, eles têm que ser paritários. 50% tem que ser usuários do SUS. 25% são profissionais de saúde. Eu. 25% são gestores do serviço de saúde. Tá? Então, gestores do serviço de saúde mais os profissionais dão 50%. Então, tem representantes desses conselhos do governo, profissionais de saúde, usuários e prestadores de saúde. Os membros governamentais são indicados do Ministério de Saúde, né? Os secretários municipais, no caso do município, certo? uhum. É importante assim, que tenha assim, uma base sólida, não seja qualquer um. Isso também é importante que o município, os vereadores, façam esse tipo de auditoria. Quem que a gente está indicando, né? Uhum. Para participar disso, isso faz toda a diferença. Então já é uma forma de participação também, a gente acompanhar essas escolhas. Tá? Então, os gestores e os profissionais são indicados também pelas unidades. E como hoje tudo as unidades de saúde são geograficamente divididas, né, por bairros, Uhum. e elas são o polo onde vai ter a escolha dos representantes dos usuários, que é a sua pergunta propriamente dita, tá Sim. bom? Então, assim, a única forma de garantir a participação
através de entidades mobilizadas entrarem nessas unidades e se fazerem representar. Então, os conselheiros são eleitos por plenárias, nesses próprios movimentos de saúde que tem lá. Então, nesses movimentos, essas reuniões que são abertas, se fazem em plenárias, e essas entidades, quanto mais fortes possíveis forem, vão se fazendo presente, esses corpos intermediários, uma ala de usuários de saúde da Igreja Católica, uma área, sei lá, entendeu? Uhum. Vão se fazendo presente nessas plenárias e colocando os nomes a serem votados. E nessas reuniões existem a votação dos representantes por um tempo X. Agora você me pegou, não sei qual é o tempo que dura o processo da representatividade, 2 anos, se é o tempo do funcionamento do Uhum. mandato do vereador, e sim, não sei. Mas funciona dessa forma, entendeu? Então, essas reuniões vão acontecendo, É tempo do pessoal se inteirar, né, e procurar saber. são abertas, as plenárias são abertas ao usuário, mas quem vai geralmente indicando para poder ganhar força de voto são as entidades. Se as entidades se fizerem representar lá, com certeza elas vão conseguir botar as pessoas para dentro dos conselhos, entendeu? Sim, perfeito, perfeito. Vamos falar de um tema que é muito importante e que vem sendo assim, promovido no Brasil, tristemente, um tema amargo, mas a gente precisa tocar nele porque quando a gente fala em defesa da vida, a gente tem que radicalmente se posicionar contra o aborto, né? Então, eu estava dando uma estudada na questão da saúde em Vitória e descobri um negócio muito interessante, que é o programa. Igor, só para complementar, que eu esqueci de falar, existe Claro. um calendário dessas reuniões que é divulgado, tá bom? Essas reuniões disciplinares. Só você entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde, que você consegue ver esse calendário. Agora, na pandemia, eu não sei como é que tá, mas Uhum. presencialmente você consegue se fazer participar, entendeu? E vai tomando esse espaço. E aí, quando tiver a votação para ser conselheiro, isso vai acontecer, tá bom? Não, perfeito, perfeito. Ótimo. Então é isso. Então, pessoal, A gente tem que pegar vamos. os canais, né? Exatamente. Entrando então no site da Secretaria de Saúde, você se inteira, você pode se inteirar e saber e começar a participar e mobilizar os grupos, né, dos quais você faz parte, que tem interesse em comum, para participar como sociedade civil organizada e efetivamente fazer uma gestão democrática da saúde pública. Não é? Não adianta a gente só ficar reclamando. É claro que a gente tem que cobrar das autoridades, tem que ter uma cobrança muito rigorosa da sociedade, mas também tem que ter a participação lá. Não adianta porque depois as decisões vão ser tomadas e se a gente não participa também, a gente tem culpa nisso. Então a gente tem que se fazer participar, não é? Vamos passar para o nosso tema aqui que eu estava falando, que é o aborto. Eu estava dando uma estudada, Leandro, aqui na Saúde de Vitória, descobri que o Programa de Saúde Escolar, o PSE, que é um programa interessante, porque o município já começa a fazer o acompanhamento da saúde dos meninos já na escola. Então, alguns exames já são feitos e tal, e se for detectado alguma coisa, algum caso de necessidade de tratamento mais específico, ele é encaminhado para a unidade de saúde lá da região dele. Só que aí eu fui lendo, né, as ações que são feitas, né, nesse programa. E aí eu cheguei lá num tópico que diz o seguinte, né, prevenção da AIDS e orientação sobre direito sexual e reprodutivo. A gente sabe nessa guerra de narrativas que a gente tem que o termo direito sexual reprodutivo ele é interpretado como aborto, né, como se o aborto fosse um direito. Por que eu digo como se fosse um direito? Estou falando isso à luz do direito natural, né? Que à luz do direito positivo, a gente tem alguns casos que a lei excepciona e permite que o aborto aconteça. Mas, do ponto de vista da natureza das coisas, matar uma pessoa não é direito, certo? Então, só que, infelizmente, isso vem sendo promovido no Brasil de uma maneira um pouco discreta, com o uso desses termos que são, às vezes, ambíguos e deixam margem para o intérprete chegar e dar uma interpretação completamente ao avesso do que manda o direito natural, a natureza das coisas. Então, eu fiquei preocupado com isso, né? Pô, os meninos estão recebendo orientação
o menino está recebendo orientação para abortar, como é que é isso? A gente poderia mudar isso a nível municipal. E aí me deparei com uma portaria interministerial de 2017, número 1055, que redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa de Saúde na Escola, PSE, por Estados, Distrito Federal e municípios. Dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para o custeio das ações. Ou seja, esse programa, ele é um programa que ele já vem formatado do governo federal, né? Ele já vem a nível federal, então o município adere e quando ele adere, ele tem que aderir aos termos, né, dessa portaria interministerial. E aqui, essa portaria de 2017, e está lá no artigo 10, inciso 11. O artigo 10 diz o seguinte: o Estado, o Distrito Federal e o município que aderir ao programa Saúde na Escola deverá realizar no período do ciclo as seguintes ações. Inciso 11. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST, AIDS, e aí seguem os outros incisos. Ou seja, isso já vem formatado, né, da esfera federal. No entanto, a gente tem a possibilidade, né, volta a falar do intérprete, né, dos quadros, dos agentes públicos, de poderem dar uma interpretação, porque simplesmente riscar da norma a gente não vai poder, pelo menos em âmbito municipal. Isso o governo federal conseguiria fazer, né, no âmbito do Ministério da Saúde, a portaria interministerial. Mas, do ponto de vista do município, simplesmente o município não pode revogar, porque quando adere ao programa, adere aos termos da legislação federal. Mas o intérprete pode ajudar nesse caso, né? O intérprete, o aplicador dessa norma. E aí que está o problema. Como é que você vê no município ações para a gente barrar, diminuir, ou até, quem sabe, impedir de maneira completa interpretações maliciosas que visam promover a cultura da morte, matar, assassinar a população dentro do Sistema Único de Saúde. Existem alguns outros casos do Código Penal, então eu vou falando ao longo da sua fala se tiver uma brecha aí, mas eu queria ouvir você, né, como médico, como profissional da saúde, que está lá na ponta do processo, vendo a coisa acontecer. Escassas. Nosso município ainda não trabalha nesses pormenores assim das leis, né? E aí isso dá margem à subjetividade como essas. Você bota um nome desse, entra como uma lei aparentemente boa e faz o que você quer, cavalo de Troia, né? Junto com essa lei vai a intenção ruim. E a gente tem que ser um pouco mais esperto, mais astuto para poder entender isso e não só barrar, mas fazer o contrário, construir leis municipais, já que a gente não pode mudar na esfera, a gente está falando de esfera municipal, né? Como as leis federais não estão no nosso âmbito, as municipais, que a gente tem que fazer, não só nos defender dessas leis, mas, na minha humilde opinião, a gente tem que atacar, a gente tem que ser ofensivo, fazer leis que dificultem essa subjetividade de ser usada para o lado ruim da história, né? Sim. Então, exemplo relacionado ao aborto. O aborto legal. Hoje é considerado, infelizmente, aborto legal quando é aborto fruto de estupro, quando é aborto de anencefalo, quando há risco de vida da mãe. Isso é uma coisa que em esfera municipal a gente não tem como trabalhar, mas a gente pode trabalhar os pormenores na execução disso no sistema de saúde. Por exemplo, risco de vida da mãe. A gente entra num mundo que pode ser mal utilizado. Eu já vi várias vezes no hospital onde eu trabalho, o que dizem ser risco de vida da mãe será algo totalmente evitável se for bem monitorada no pré-parto, no parto e no pós-parto. O que falta é uma ação municipal para que a mãe tenha acesso a isso. Não acesso ao aborto, acesso a um cuidado médico decente, que uma mãe de alto risco tem que tomar. Então, acho que a esfera municipal ela tem que agir nessa linha, de pegar isso e transformar, barrar, né, a subjetividade daquilo que vem com esses cavalos de Troia, mas mais do que isso, agir dificultando o mau uso do que hoje a gente já entende no seu ideal como o aborto legal, né? Então, no caso quem aborta hoje, na maioria das vezes, assim, se for pegar, tirando o aborto legal, né? Abortamento legal, crime, são as mulheres que usam preservativos. São as mulheres que têm união estável, namoro, se for pegar estudos epidemiológicos aí, mulheres de união estável, amor, que estão usando preservativo ou algum método anticoncepcional. Quer dizer,
essa linha não previne gravidez indesejada. Claramente, nem DST, né, se a gente for estudar a fundo. Mas é legal, Olha que né, dado que o, interessante que você está é, trazendo, hein? Você pode é, repetir isso aí para ficar claro para o pessoal. Isso a aí maioria da, é uma é, a, informação que não sai na grande mídia. não, a maioria das mulheres que abortam usavam algum método que falhou, contraceptivo, seja preservativo, seja anticoncepcional. E a maioria estava em algum namoro estável, não eram mulheres que engravidaram de relacionamentos assim qualquer, tá? Então, tendo esse dado, a gente tem que trabalhar o que com isso? Na esfera municipal. A educação dessas mulheres, talvez, entendeu? Fazer leis que atinjam um acolhimento, né? Que levem elas a entenderem também o dano do aborto, né? Que levem um apoio psicológico, né? Que em caso de gravidez indesejada, entre aspas, possam ser assessoradas. Então, a esfera municipal age dessa forma, né? Uma gravidez por estupro, por exemplo. A gente tem hoje um centro de atendimento à violência à mulher, traz muita coisa boa, mas uma solução fácil dada é o aborto, né? Porque é legal e simples. Dá o E remédio e aí, mata o feto. Então a esfera municipal tem que dar opções para que a mulher tenha a decisão livre e consciente, não uma decisão induzida porque tem uma lei que fala que pode. Entende? uhum. Você falou da questão do estupro e que é um cavalo de Troia. Eu vou explicar rapidamente por quê. Em 2009, houve uma mudança legislativa do conceito de estupro. Até 2009, o conceito de estupro era o quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Ou seja, né, a relação entre homem e mulher, a relação natural, né, o coito pênis e vagina. Com a lei 2015-2009, houve uma seguinte mudança. Eles pegaram o artigo 214, que era o atentado violento ao pudor, que era a prática de qualquer ato libidinoso, constranger alguém para praticar qualquer ato libidinoso, e aí o cavalo de Troia está na palavra ato libidinoso, que ninguém sabe o que é ato libidinoso, e jogou isso para o artigo 213, que é o artigo do estupro. Então, hoje, o estupro é o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse outro ato libidinoso é completamente subjetivo. Ninguém sabe o que é isso. Hoje o STJ entende que é possível que haja estupro sem contato físico. Você já imaginou o que é isso? A margem de subjetividade que a gente está? Então, assim, o sujeito pode ser condenado por estupro, não sei. Talvez porque ele olhou para uma moça na rua, sei lá, né? Fica aberto, Uhum. fica completamente aberto. Uhum. Como é que o sujeito vai estuprar alguém sem encostar na pessoa? Então hoje é completamente aberto, né? Hoje é Uhum. completamente aberto. O que Uhum. gera insegurança também na própria punição do crime do aborto, do crime do, Uhum. do estupro, né? Porque não se sabe exatamente o que é, isso gera insegurança. Bom, mas será que esse cara realmente, porque o cara pode cometer estupro sem encostar na Uhum. pessoa? Então, assim, isso gera impunidade. E o cavalo de Troia não é só pela impunidade, mas ele abriu um leque para você interpretar que qualquer coisa pode ser estupro. Eu sei que o artigo 128, que é o artigo que autoriza o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, é claro que a gravidez ela só vai ser resultante de estupro se o estupro for na modalidade de conjunção carnal. Só que Uhum. as normas técnicas do Ministério da Saúde elas são tão fechadas e tão criava-se até um regramento para a mulher não ter que fazer o boletim de ocorrência. Então, bastaria que ela chegasse e falasse: olha, isso é uma gravidez resultante de estupro e eu quero abortar. Né? Isso foi facilitado durante os últimos governos. Vem Tem que lá ser, do Fernando Henrique, tem que ser ao que até contrário, passou. né? Tem que ser o contrário, Tem que ser exatamente. dificultado. Não sei se você viu o projeto do Fernando Holliday de lei lá sobre o aborto em São Paulo, que é vereador Em lá. São Paulo, eu não vi. Não Em estou São Paulo, fazendo, não. não tô, eu fico receoso de citar nomes, não tem nada a ver de apologia à pessoa, não conheço nada Ah, sim, dele, sim. Não. Tranquilo, tranquilo. mas Aqui, pode falar que está é o tranquilo. projeto, estou falando do projeto em si. Ele fez um projeto de lei que foi O que é bem bom, polêmico. a gente tem que estudar, né? Tem que falar sobre isso. Exatamente, Não exatamente. tem problema. O que hoje a gente vive num clima que assim não pode nem citar o nome da pessoa. Você pode até não compactuar politicamente com ele, mas ele fez uma lei lá que a gente pode aproveitar que foi boa. Então vamos falar da lei, né? Vamos Pronto, fazer é isso apologia à mesmo. pessoa. É isso mesmo. Então, assim, ele fez um projeto de lei
que justamente dificulta esse abortamento legal, Olha que né? bacana. E, por exemplo, ele fala que antes de, estou aqui com ele na frente aqui, antes de realizar o abortamento, a mulher precisa atendimento psicológico, psicossocial, ouvir o som do coração do neném, as funções vitais, demonstrar técnicas de abortamento sobre os atos de destruição, fatiamento, sucção, bem reação do feto. Se ela tiver religião, ter direito a um atendimento religioso. Quer dizer, ele não mudou a lei federal, porque não está na instância dele, mas a nível municipal ele foi fazendo todo um asseguramento que, para mim, é focado tanto no feto quanto na mulher. A mulher ela vai ter um acompanhamento diferenciado, que ela merece nessa situação. Entendeu? Exatamente. Então, acho que é por aí que a gente tem que agir, sim. Aí você falou uma coisa importantíssima, que é o seguinte, quando muitas vezes a gente se manifesta, até de forma enérgica contra o aborto, as pessoas falam, nossa, mas vocês não estão preocupados com a vida da mulher. Não, não, pelo contrário, nós estamos preocupados com as duas vidas. Vida é vida, tanto da mulher tanto também da criança. Então a gente tem que proteger as duas. Então é preciso pensar em políticas públicas que façam esse acolhimento, né, da gestante, que tem todo o suporte para ela. Né? Basta conhecer as casas do Movimento Pro Vida, que é um trabalho belíssimo, né? No Centro Anchieta tem o Guardiões da Vida, assim, é um trabalho heróico que se É um faz. trabalho A gente desse está dando nível, nesse todo o nível. suporte, exatamente, a gente tem que trazer isso para a esfera pública, para que o Estado também entre dando suporte. Isso não anula a participação da sociedade civil organizada, não, tá? Isso não vai ficar na mão do Estado só. Mas a sociedade civil organizada, muitas vezes, padece de dificuldades imensas para fazer o enxoval, dar o berço para né, levar para a questão do ultrassom. E esse negócio do ultrassom é muito importante. Né? Eu acho que qualquer mulher que tivesse naquele momento de dificuldade, de dúvida, né, um momento difícil, poxa, vem aquela ideia de abortar, faz a ultrassom, ouve o coração da criança batendo, vê a criança. Você, não há dúvida que existe uma pessoa ali dentro. Não há dúvida. O ser humano é muito sensitivo. Né? A realidade sensorial ela é muito forte para nós. Então, quando fala, você vê assim, a rede de teorias imensas que tem que se inventar e tem que ficar massacrando, fazendo lavagem cerebral para convencer de que não é uma pessoa, de que o feto não é uma pessoa. E basta que você olhe, né? Uma imagem vale mais que mil palavras. Você ouve o coraçãozinho da criança batendo, você vê a criança, e depois, essa ideia interessante da lei, que apresenta como é que o bebê se comporta quando o aborto, ele se recolhe, ele fica com medo, dá para você ver, é um negócio terrível, é terrível, é o assassinato mais cruel que tem, porque a vítima não tem nenhum meio de defesa, nenhum meio de defesa. Então, quando a gente fala da defesa da vida, é da defesa da vida, da gestante e da criança. Não tem seleção. Agora, os movimentos abortistas, eles fazem seleção, eles fazem acepção de pessoas. Existem vidas que valem mais, existem vidas que não valem nada. Então, você descarta a vida da criança e fica com a vida só de uma pessoa, quando, na verdade, a gente podia ter vida em dobro. E não tem diferença nenhuma entre as duas. Então, isso é preciso frisar. Se você está chegando aqui ouvindo isso pela primeira vez, a nossa defesa, a nossa bandeira é em defesa da vida, é em favor da vida, tanto da gestante quanto da criança, seja de quem for. Eu acho que isso é importante frisar. Leandro, vamos passar aqui. Eu falei do cavalo de Troia já da questão do estupro, mas você trouxe, só para a gente finalizar, da questão do aborto, você me trouxe aqui uma perspectiva que eu não tinha pensado ainda, que é a questão do cavalo de Troia quanto à questão do risco de vida gestante. Porque eu não sou profissional da saúde, então não sei como é. Eu sou profissional do direito, então quando vejo uma mudança do conceito legal, eu começo a enxergar a movimentação, né, de uma agenda que vai sendo implementada dentro da legislação. Agora, quando a questão do risco de vida, você fala, olha, tinha risco de vida, eu não tenho condição de aferir se está sendo um juízo subjetivo ou se está sendo feito com base na realidade, né? Então, existe uma margem nisso aí também para subjetividades, né, pelo que você disse. Sim. E é uma margem perigosa, porque a mulher aí é a leiga da história. Se você que é médico falar que tem risco de vida, quem é ela para dizer que não tem? Né? É uma palavra técnica, é uma autoridade. Né? Então, por isso mesmo, nesse caso, acho que tem que ter um direito a uma segunda opinião, o direito a uma opinião de outro ponto de vista para ela tomar uma decisão livre, de verdade. Né? E a experiência que eu tenho no hospital na minha área de cardiologia, quase sempre
para não dizer sempre, todas as vezes que eu peguei até hoje, dava para encarar desde que devidamente cuidado o parto, entendeu? Dava para encarar, era um risco que dava para encarar, não era um risco absoluto, né? Mas foi falado como chegou até, já veio judicialmente para a gente. Favor internar para o aborto legal, uma vez que há risco de vida da mãe. Quando você vai ver o caso, é um risco que pode ser muito administrado. Então, isso é perigosíssimo e é criminoso até, né? Aham. Então assim é uma brecha que a gente tem que atuar. Não dá para contar que vai ter alguém interessado em defender ali. Não dá. Tem que ser uma coisa que o Estado tem que garantir essa ferramenta, entendeu? Sim, perfeito, perfeito. E aí, quando você estava falando da questão do risco de vida, eu voltei ao artigo 128 do Código Penal para ler aqui a questão do conceito de aborto necessário, que é o aborto do tal do risco da vida, né? Mas o que diz o Código Penal é o seguinte, veja bem, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ou seja, não é simplesmente um risco, como você está dizendo, que é um risco administrável, como é na maioria dos casos. É Não um é. risco. O que a lei autoriza é, em último caso, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Mas Não sei nem como se isso há. é tecnicamente possível, Pois é, como mas isso entra num campo subjetivo de avaliação, de conduta médica, como é que eu digo, como é que eu posso dizer isso? Né? Um parto normal é risco de gestante. Uma gestante saudável. Já vi gente morrer, muita gente morrer ali. Lógico que não estou extrapolando para entender que assim é um campo que não é matemático, é um campo que tem probabilidades. Às vezes o médico que encara o contrário, né, não, vamos administrar esse risco, também se sente muito inseguro, porque caso aconteça alguma coisa errada, ele pode ser culpabilizado. Você falou que não tinha risco. Não existe também isso. É um risco que a gente está tentando administrar e tomar a melhor opção, né? uhum, Então, a lei tem que nos proteger nesse ponto, né? Nesse entendimento, né? E a gente tem que fazer o povo entender isso também. perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho desse cenário que a gente está falando. Acho que excelente, acho que deu para esclarecer muito sobre a questão do aborto. Acho que a gente tem muito o que fazer, assim, é animador, porque vê que a gente, dentro do município, a gente tem muita coisa para fazer. Então a gente não pode cair naquela, não, só em Brasília que a gente vai resolver a questão. Claro que, como se trata de uma questão penal, né, isso é competência da União legislar. Claro que o Parlamento Federal tem muita, né, o governo federal tem muita força nesse assunto, mas em termos de município a gente consegue fazer muita coisa e salvar muita vida aqui. Então realmente é animador. É animador Sim. o que você traz para a gente. Eu queria falar um pouquinho desse cenário que a gente está vivendo, mas não do ponto de vista da política, senão a gente ia ficar aqui falando aqui a vida inteira, né? E a gente já está já faltando uns 15 minutos 13 minutos para encerrar a nossa conversa. Eu queria falar sobre uma questão que vem atormentando muitas famílias, que é a questão da saúde mental, né? Tem muita gente estressada, tem muitas famílias aí se desentendendo. Uma coisa que ficou revelada nessa pandemia, independentemente da questão política, volto a dizer que a gente não vai entrar nessa discussão aqui agora, porque não dá tempo de a gente falar sobre isso. Eu já tive a oportunidade de discutir isso em outras ocasiões, mas volto aqui. Revelou como está precário o relacionamento familiar de muita gente nessa pandemia, né? As pessoas não Uhum. conseguem mais conviver dentro de casa. Uhum. É uma situação triste, mas assim que só revelou, não é nada novo, só revelou uma situação que já existia, que estava precária. E aí entra a Uhum. questão da saúde mental, né? Trazendo aqui discussão para a saúde. Muita gente está com depressão, muita gente está ansioso, está estressado, enfim. Muita gente realmente está assim, tá no nível de estresse que não está dando para administrar mais, tem que sair de casa, tudo. Queria pedir para você dicas para cuidar disso daí, né? Para a gente poder administrar isso daí. Uhum. Primeiro, a gente precisa fazer uma higiene mental, né? A nossa mente está ansiosa, está depressiva, muito porque a gente deixa entrar tudo nela, né? Então, Uhum, a primeira dica é filtrar o que está entrando, né? Então, se está muito ansioso, muito, principalmente ansiedade, né?
reduzir a exposição a redes sociais, reduzir a exposição a série, filme. Isso deixa a mente muito ansiosa, agitada e fora da realidade, né? Então, leitura, silêncio, oração, conversa, né? Tudo isso ajuda muito no processo, né? Regular sono, é essencial fazer a higiene do sono, porque às vezes a gente vai ficando até noite e fica sem dormir direito, então regularizar sono Perdeu é a rotina, essencial. muita gente, né? Muita gente Vou quebrou a ter rotina, né? rotina. Então, criar a rotina dentro desse novo, né? Esse novo normal que a gente está vivendo. Alimentação, obviamente, né? Cuidar da alimentação, hidratar bastante, se possível, atividade física. Ajuda também a acalmar a mente. Você joga para o corpo e muda o foco, entendeu? Então, acho Uhum. que essas são as dicas clássicas aí, mas aí eu vou fazer a minha pegada da fé, né? Dar o sentido do além deste mundo, né? Do abandono, de crer que existe alguém conduzindo a sua vida, é essencial. Maravilhoso, né? Não só essencial, mas é maravilhoso. A gente vê como é que o ser humano tão metido a grande, né? O homem moderno tão metido a... E, de repente, não consegue suportar coisas assim, é, coisas que seriam assim pequenas se comparado ao que o homem gosta de os méritos que o homem gosta de arrogar para si, né? De nave espacial, enfim, coisas gigantescas, internet 5G, comunicação no mundo inteiro tudo ao mesmo tempo. É. Então a gente vê como é que a gente é pequeno e entregar na mão de Deus é maravilhoso, né? Sair um pouco do tecnológico, né? Lá em casa a gente tenta, quando no final de semana, ficar jogo de tabuleiro, conversar, né, com as crianças, fazer alguma coisa que mexa com eles, né? Isso muda um pouco o foco da mente e vai acalmar. É importante que minhas crianças ficam menos agressivas. Se deixar o Matheus, meu filho, no videogame uma tarde, ele está triste, insatisfeito não, e continua sem querer sair. É o vício Uhum. sendo alimentado. Então a gente tem que cortar isso. Eles vão achar ruim, mas depois fica bom. Sim. Maravilha. Tem uma pergunta do Gesiel aqui, Leandro, que é o seguinte: eu queria perguntar sobre as clínicas de especialidade médicas do SUS, dos municípios, como exames clínicos, exames de imagem do município de Vitória. Ela é bem atendida? Ela está bem estruturada? Funciona legal? Tá. Então acho que é importante a gente falar o conceito de saúde no município, né? Ah, legal, bacana. A priori, a saúde do município deveria ser organizada pela atenção primária. Não sei se todos entendem o que é atenção primária. A, Seria legal você conceituar para a galera. a APS, atenção primária, seria, não é ainda, né? Aqui no município nem no Brasil, mas seria o local onde a pessoa teria o primeiro contato, onde ela teria acesso sempre que necessário, onde iria coordenar os cuidados da saúde dela, focando também na sua família e na sua comunidade, né, local. Hoje, no município de Vitória, a gente tem uma boa, assim, uma boa estrutura de atenção primária, a gente tem uma boa capilaridade, nos bairros, está chegando nos bairros, né? Os profissionais existem, mas não é resolutivo, de forma geral. Não existe uma coordenação com a rede, então o médico que te atende aqui não consegue dialogar com o médico especialista para quem ele encaminha, isso é péssimo, que vai gerando fragmentos. A integralidade faz parte da saúde, né, do SUS. Então não tem essa coordenação do serviço. Por quê, na minha opinião? Porque muito foi tomado de linha de atenção primária aqui no Brasil e no estado, em Vitória, são linhas programáticas. Eu tenho a linha da hipertensão, a linha do diabetes, a linha da puericultura, a linha da saúde da gestante, a linha da mulher. Então eu vou fazendo linhas. E essas linhas são organizadas para monitorar indicadores, para reduzir incidências, mas o cidadão, enquanto saúde, ele não tem acesso. Se ele não for hipertenso, se ele não for diabetes, se ele é um hipertenso, tem uma gota, que é uma artrite em uma das articulações, ele tem que ir na UPA. Ele não consegue ter acesso à atenção primária para resolver o problema dele. E o médico da UPA é um médico que não conhece ele não vai conseguir voltar nele depois, porque vai estar em outro plantão. Então, essa descoordenação da atenção primária, para mim, desestrutura todo o resto. Todo o resto da saúde do Estado. Então, não adianta ter estrutura, não adianta ter capilaridade, se a gestão e o conceito não são bem aplicados.
Porque conceitualmente a atenção primária não é só prevenção, não é só encaminhar para o especialista, é você coordenar o cuidado. Então, para mim, falta isso, uma coordenação do cuidado, um acesso do usuário ao médico de família, né, que vai estar nesse processo, para que ele possa coordenar com as maiores complexidades. Porque não existe exames, existe especialista. O que não existe é a gestão de quem vai chegar nesse especialista. Né? Então, fere a equidade. Chega aquele que não precisa e aquele que precisa não chega. Porque o recurso não é bem gerido, entendeu? Então, é um problema de gestão de recurso e de linha. Essa linha programática demais não é a linha europeia da atenção primária, não é a linha da onde dá certo esse sistema centrado na atenção primária. Eu não sei se estou falando uma linguagem muito técnica, muito médica. Não, para mim não, Alcança o ponto. para mim deu para entender. Eu até queria pegar o gancho aqui, a gente já está encaminhando para o final. Estou encaminhando para o final, não é porque eu quero encerrar, não, é porque o Instagram assim avisa faltando 10 segundos. Então, você está no meio da fala, faltando 10 segundos, eu tenho que me despedir. Mas é pelo tempo que eu estou controlando aqui. Eu lembrei há um tempo atrás, dei uma olhada na questão da saúde de Vitória também, fala assim, saúde da família e tal. Mas antigamente, minha mãe falava muito isso, que existia de forma muito forte a figura do médico da família. Isso se perdeu bastante, né? Como é que você vê isso? Seria uma retomada, teria a ver com isso que você está falando da atenção, né, primária, Primário. de você encostar ali na família, aquele médico conhece todo mundo, né? E não chegar numa pessoa estranha, depois ele encaminhar para um especialista, teria a ver? Como é que é isso? Explica para a gente, Leandro, por favor. Tem. O médico de família é o que cumpre este papel nesse sistema, né? Uhum, Ficou em desuso, mas assim, nos últimos tempos tem voltado essa concepção. O problema é que esses médicos de família ainda recém-formados, recém-capacitados, não são atraídos para esse sistema mal remunerado muitas vezes e bagunçado. E uhum, quando atraídos, não têm autonomia e resolutividade. Se o médico de família pedir um ecocardiograma, ele não pode, ele tem que mandar para o cardiologista pedir esse ecocardiograma. Já são 3 meses para o paciente conseguir isso. Então, ele tem que ser dada a ele a resolutividade e a autonomia para ele poder gerir e encaminhar aquilo que for necessário, né? Então, assim, esse médico de família é um médico que tem essa concepção do primeiro contato, da longitudinalidade, da integralidade, da coordenação do cuidado, de conhecer a pessoa como um todo e gerenciar o cuidado de saúde dela. Então, seria esse profissional. É o que temos hoje nessa linha estruturada? Não, temos profissionais heterogêneos, gente que está lá fazendo bico, gente que está lá temporariamente, não está lá por vocação a essa especialidade. Temos profissionais no mercado? Temos, está surgindo. Precisamos criar políticas que atraiam ele e deem a ele essa condição que favoreça. Não adianta o cara ser capacitado e ter uma linha de gestão programática que não tem nada a ver, que é o que eu falei, entendeu? Se ele sim. tiver essa autonomia para gerir a sua área, a capilaridade já existe, a estrutura até que já existe. Então, eu acho que é mais, resumindo, é mais um problema de gestão mesmo. Uhum. Eu não falo como profissional da saúde, óbvio, né? Mas falo como assim usuário do sistema, como paciente, como ser humano, como cidadão, enfim. Sinto falta, como paciente, muitas vezes, do cuidado do médico com a pessoa. Muitas vezes a sensação que eu tenho com esse excesso de especialidade, né? É, você o médico está focado em cuidar da doença e esquecer de cuidar da pessoa. Mas eu É isso que penso, eu estou falando. penso É isso que que eu estou assim, o falando. cuidado primeiro tem que ser com a pessoa como um todo, como você estava dizendo, né? A medicina da família, o pilar dela é a atenção centrada na pessoa e não na doença. Hoje, se tem um médico de família, mas se tem uma política de uma atenção centrada na doença. Programa de hipertensão, programa de diabetes, programa. Eu tenho que sentar no Igor. O Igor está indo lá e está com a saúde mental abalada por conta do coronavírus. Ele tem que ter acesso a mim. Ele não tem que ter dificuldade de chegar até mim. Então, primeiro ponto, acessibilidade. Segundo tempo, tem que ter um contato longitudinal para criar vínculo, para te conhecer. E eu vou coordenar a partir disso seus cuidados. Eu vou tratar a sua hipertensão. Isso vai fazer parte dos cuidados. Mas eu não estou cuidando de um programa de hipertensão que eu vou ligar para os hipertensos e ver se está 12/8. Isso seria uma saúde centrada na doença, entendeu? Que não é tão Sim, efetiva quanto a saúde centrada na pessoa, que é o que a atenção primária fala. A atenção primária preconiza a saúde centrada na pessoa. perfeito, perfeito.
Acabei de receber o recadinho aqui no Instagram. Faltam 15 segundos, Leandro. Queria te agradecer, dar um forte abraço. Tá? Obrigado. Acho que foi assim, maravilhoso, esclareceu bastante para as pessoas. E fica o convite para uma próxima. Obrigadão,